Como eu sempre digo, o nosso Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre e renova-se a cada manhã. É por isso que nós estamos aqui, pela misericórdia do Senhor. Crianças de 3 a 6 anos, maternal, vai com a nossa irmã Ivana. Pode acompanhar a salinha. E as crianças de 7 a 10 anos, vai com tia Ceres. De 7 a 10 anos, acompanhe, por favor, tia Ceres. Se puder acender as luzes, por gentileza, para nós abrirmos já a nossa Bíblia, gostaria que você abrisse comigo o texto da palavra do Senhor, que nós vamos ver. 1 Reis, capítulo de número 19. 1 Reis, capítulo 19, para nós meditarmos nessa palavra. Irmãos, justificando aqui a ausência do presbítero de Nelson, fez uma pequena cirurgia e não pôde estar presente hoje, mas nos mandou mensagem justificando a ausência dele nesse culto, pois estaremos orando também pela recuperação dele. Lembrando os irmãos que no próximo domingo nós não vamos ter culto, porque dia 30 e vai ser dia das eleições, vai ser um dia pesado, né? Vai ser um dia temeroso para muitas pessoas. Nós nunca tivemos talvez uma eleição tão concorrida como essa, e gostaria de pedir aos irmãos que tivessem o máximo de prudência possível durante toda essa semana. Irmãos, rede social, as conversas no particular. Você já fez a campanha para o seu candidato, agora vamos orar mais, irmãos. Amém? Vamos orar mais e vigiar mais também. Vejo muito estrelismo de ambos os lados, e a coisa está partindo para um lado assim complicado. Nós precisamos ter cuidado para que isso não venha a afetar a nossa amizade, a nossa parceria, no meio da nossa família. Nós vivemos num país democrático de direito, ainda que as pessoas estejam escolhendo algo errado, mas elas têm o direito de fazer escolhas boas. Então nós precisamos orar mais. A igreja sempre venceu o mundo de joelhos dobrados, e nós precisamos vencer o mundo com os nossos joelhos dobrados, a nossa boca no pó, clamando ao Senhor, porque no final de tudo, irmãos, a nossa esperança é Jesus. Ele é a única esperança, não há outro caminho. Ele é o único caminho, a verdade e a vida, e nós precisamos esperar em Deus. Então vamos ter o máximo de prudência durante essa semana. Evite qualquer discussão. É lógico que você tem a liberdade de você poder se expressar, e uma das coisas que nós temos ainda no nosso país é a liberdade de expressão, e até isso está sendo, nesse momento da história, afetado. Então nós precisamos orar a Deus para que possamos ter a nossa liberdade de culto e de expressão, e fazer isso da forma correta, usando sempre a nossa liberdade, não para ofender os outros, mas para sermos ali enfáticos naquilo que nós cremos, que nós acreditamos. Vamos respeitar uns aos outros em nome de Jesus. E aí nós vamos antecipar o culto para o sábado. Vai ser um culto um pouco diferente. Quero pedir o louvor que faça aqui um ensaio com os louvores animados, para a gente poder louvar ao Senhor e orar pela nação. Vamos clamar pela nação, de mãos dadas. Nós vamos orar pedindo a Deus que abençoe o nosso Brasil, que abençoe o destino da nossa nação, o futuro dos nossos filhos, que seja guardado pelo nosso Deus, e o nosso Brasil seja abençoado, em nome de Jesus. Então são esses os avisos. Vai ter célula na terça-feira? Teve agora, na outra, só na outra. Vamos ler esse texto da palavra do Senhor. 1 Reis, capítulo 19, verso 1.
1 Reis, capítulo 19, verso 19. Nós estamos ainda com algumas dificuldades aqui, irmãos, com a aparelhagem de som da igreja, transmissão. Tem muitas coisas ainda que a gente está ajeitando. Acho que mais uma ou 2 semanas aí a gente consegue deixar tudo certinho. Mas por enquanto nós estamos tendo ainda algumas dificuldades aí. Os irmãos tenham paciência. Daqui a pouco vai estar tudo certo, em nome de Jesus. 1 Reis, capítulo 19, verso número 19. Você crê que Deus tem uma palavra para o seu coração? Amém. Então acompanhe comigo que está escrito na palavra do Senhor. Diz assim: partiu, pois, Elias e encontrou com Eliseu, filho de Safate, que estava lavrando com 12 juntas de bois diante dele. Ele estava com 2 juntas, era a 12ª. Elias passou, se puder, um pouquinho o retorno, diminuir um pouquinho o retorno para mim. Elias passou por ele e lançou sobre ele o seu manto. Então deixou ele os seus bois e correu após Elias e disse: deixa-me primeiro beijar o meu pai e a minha mãe, então irei e te seguirei. E Elias respondeu-lhe: vai e volte, pois você sabe o que eu fiz contigo. Voltou Eliseu e passou a seguir Elias. Verso 21. Voltou Eliseu de seguir Elias e tomou suas juntas de boi, as imolou com os aparelhos dos bois, assou a carne, deu ao povo, e depois que comeram, se dispôs e passou a seguir Elias e o serviu. Verso de número 20, repetindo aqui, diz assim: então deixou ele os bois e correu após Elias e disse: permita-me primeiro beijar meu pai e minha mãe, e depois te seguirei. Elias respondeu: vai e volte, pois você sabe o que eu fiz contigo. Amém. Senhor Jesus, nós sabemos o que o Senhor fez conosco, e é por isso que nós estamos aqui nessa noite, porque o Senhor nos tocou de forma especial. Fala com o teu povo, assim como o Senhor tem falado ao meu coração por essa palavra. Cumpre o teu querer sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Essa semana eu fui perguntado assim por uma pessoa: o que te fez tomar a decisão de ser pastor? O que aconteceu na sua vida para que você pudesse dizer assim: olha, eu vou para o seminário, vou deixar meu emprego, vou deixar a casa dos meus pais e vou para o seminário? O que aconteceu para que isso ocorresse? Eu falei: olha, boa pergunta, eu não sei nem te responder o que de fato aconteceu, mas o que eu sei é que alguma coisa Deus moveu dentro do meu coração, e foi a partir disso que eu senti um grande chamado de Deus para deixar o que eu deixei, para dedicar a minha vida ao ministério. E eu gostaria de falar com vocês hoje sobre o chamado de Deus. O Deus que servimos é o Deus que chama pessoas, e que os chama de cantos mais remotos do mundo, para fazer a partir da vida dela, pela vida deles, algo novo e especial. Há um chamado de Deus sobre a vida dos seus santos. Há um chamado de Deus sobre a vida do seu povo. Deus nos chama, irmãos. Eu nunca pensei na minha vida em ser pastor, eu nunca planejei isso. Isso aconteceu
cresceu por um chamado de Deus. Eu sou de uma família que não tem nenhum crente na minha família. Meus avós não eram crentes, meus pais não eram crentes, meus tios não eram crentes, meus irmãos não eram crentes. Eu nem gostar de crente gostava, porque eu cresci no lar que a minha mãe queria que a gente evitasse qualquer contato com crente, principalmente aqueles que passavam no portão nosso batendo palma e deixando lá um folhetinho evangelístico. Mas de repente algo começou a mover sobre a minha vida. E quando nós sentimos um chamado de Deus especial, específico, irmãos, eu posso dizer para você que se você ouvir um chamado de Deus sobre a sua vida, não há absolutamente nada que pode nos impedir de servir ao nosso Deus. Algo Deus move dentro de nós. Algo acontece lá no íntimo da nossa alma, que nos faz tomar decisões na nossa vida, que vai mudar o destino da nossa história. Mas algo acontece de forma divina, em especial. Não é que nós queremos ou planejamos alguma coisa, mas que em um determinado momento da nossa vida, alinhado com o mover do Espírito Santo, nós passamos a tomar decisões certas e coisas novas acontecem sobre nós. Esse texto fala que Elias, o grande profeta de Deus, passa por um lugar onde havia um moço trabalhando, 12 juntas de bois, ele estava com 2 bois, era a 12ª. Havia outros trabalhadores, haviam pessoas trabalhando naquele lugar, e ele estava ali lavrando a terra com 2 bois, puxando aquele equipamento que ia lavrando a terra. Quando Elias passou, ele jogou a capa sobre Eliseu e foi-se embora. O mover daquela capa que foi arremessado sobre Eliseu continha um ato profético que fez com que Eliseu sentisse algo especial, um chamado de Deus para seguir Elias. E imediatamente diz a Bíblia que ele deixou os seus bois e correu atrás de Elias. A primeira coisa que eu quero dizer para você é que quando nós sentimos um chamado de Deus, nós precisamos deixar alguma coisa. Quando Deus nos chama, nós precisamos abrir mão de alguma coisa que talvez é muito importante para nós. Quando Deus nos chama, nós precisamos abrir mão de coisas que são fundamentais até então, porque o chamado de Deus precisa ser sobre a nossa vida primordial. Elias passou o manto, Eliseu sentiu o chamado, correu atrás, e Eliseu diz então: olha, permita-me me despedir de meu pai, de minha mãe, te seguirei. E Elias diz para ele assim: vai e volte, porque você sabe o que eu fiz contigo, você sabe o que aconteceu a partir desse instante. Irmão, você sabe o chamado de Deus sobre a sua vida, você sabe que alguma coisa dentro da sua natureza tem se remexido, você sabe o que Jesus fez por você na cruz do Calvário, você sabe a palavra de Deus que te encontrou, você sabe o mover do Espírito que tocou lá no fundo, no âmago da sua alma, você sabe que há um propósito de Deus sobre a sua vida, ainda que seja para as outras pessoas imperceptível, mas enquanto eu estou aqui pregando, eu sei que algo Deus está mexendo dentro do seu coração. Amém. E você sabe que você tem um chamado específico de Deus, ainda que você não saiba como fazer, como executar, ainda que você não se sinta capaz, suficientemente capaz, preparado para isso, mas você sabe que há um chamado de Deus muito forte sobre a sua vida, e é necessário que você abra mão de algumas coisas para servir a esse chamado, para atender o chamado de Deus sobre você. Como vai ser?
Não sabemos. Quando vai ser? Não sabemos. Mas nós sentimos de Deus o chamado. E quando sentimos esse chamado, nós precisamos obedecer à voz do Senhor. Aleluia. Estávamos em uma viagem e entramos dentro de uma van. Essa viagem que nós fomos em Águas de Lindóia, uma van deu uma volta com a gente lá, o motorista apresentar a cidade para nós, os pontos da cidade turística. E o motorista da van disse assim: vocês são pastores? Sim, nós somos pastores. E ele disse assim: olha, eu sou de uma vertente evangélica, fui criado dentro da congregação cristã, mas hoje eu estou fora da igreja, porque para servir a Deus nós precisamos ser perfeitos, e eu não consigo alcançar a perfeição. E nós dissemos a ele: não precisa ser perfeito para servir a Deus. Deus não chamou ninguém perfeito para servir. Deus chamou pessoas disponíveis. Deus chamou pessoas arrependidas. Deus chamou pessoas que dizem: eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim. Deus não está à procura de ninguém perfeito. Deus está em procura de alguém que ouça a voz dele e diz: eis-me aqui, Senhor. Com todas as minhas falhas, com todos os meus defeitos, com todos os meus pecados, eu estou ouvindo e atendendo o seu chamado. As pessoas acham que para servir a Deus precisamos de perfeição. O único perfeito, a palavra de Deus diz que foi Jesus Cristo, Filho de Deus, e ainda assim o crucificaram e ele morreu em uma cruz. Nenhum de nós somos perfeitos o suficiente aos olhos de Deus, mas nós somos aqueles a quem Deus, pela sua infinita misericórdia, nos amou e nos chamou. E a palavra diz que aquele que Ele chama, Ele capacita. Nós precisamos atender o chamado de Deus. As implicações desse chamado requerem obediência. Quando Eliseu recebe o chamado de Deus, ele diz: olha, eu preciso apenas beijar a minha mãe, beijar o meu pai, e eu voltarei e te seguirei, porque a partir de hoje algo aconteceu dentro de mim. Diz a palavra que ele foi, tomou os bois que ele estava trabalhando, imolou os bois, ou seja, sacrificou os bois, com os aparelhos do carro de boi, ele colocou fogo, assou a carne dos bois, serviu aos trabalhadores e disse: agora estou pronto para seguir Elias. Para atendermos o chamado de Deus, nós precisamos estar dispostos a abrir mão daquilo que temos, de sermos obedientes para ouvir o chamado, de colocarmos fogo no carro dos bois. Você vai observar que há pessoas que você jamais imaginou na sua vida que pudesse se converter. Pessoas aqui desta cidade de Santo Inácio que até hoje estão no mundo, e que você jamais imaginou que essa pessoa fosse capaz de um dia se tornar um crente fervoroso, cheio do Espírito Santo de Deus. E você ainda os verá recebendo um chamado de Deus e abandonando o mundo, pondo fogo no carro dos bois e vindo servir a Cristo. Amém. Corpo, alma e espírito. Mas nós veremos também pessoas que vão ser simpatizantes pelo Evangelho e que nunca vai tomar uma atitude de botar fogo no carro dos bois e de abandonar os velhos hábitos e os velhos pecados do mundo e servir a Cristo. Durante a nossa trajetória nós vamos ver Deus fazendo coisas extraordinárias na vida de determinadas pessoas, e vamos ver também pessoas que receberam o mesmo chamado
mas que não tiveram a grandeza de atender esse chamado, de renunciar à sua vida, de botar fogo no carro dos bois. Servir a Deus exige de nós uma atitude, de falarmos assim: a partir de hoje, eu abandono isso, porque algo Jesus fez aqui dentro do meu coração. Quantas coisas na nossa vida nós tivemos que botar fogo, irmãos, queimar. Por quê? Para não nos dar mais a oportunidade de voltarmos atrás. Por que Eliseu mata os bois, bota fogo no carro dos bois, assa a carne e vai seguir Elias? Ele não poderia levar para a casa dos pais dele a junta de boi, guardar o carro de boi dentro de um coberto e falar assim: olha, eu vou seguir Elias, mas se não der certo, eu tenho ainda o meu carro de boi guardado na casa dos meus pais. Se não der certo, eu tenho ainda 2 bois soltos lá no pasto, e eu volto para a minha antiga vida, a minha antiga profissão, eu continuo aquilo que eu deixei. Ele não poderia simplesmente poupar a vida dos bois? Poderia, só que para servir a Deus exige-se sacrifício. Diga assim comigo: para mim servir a Deus, eu preciso fazer sacrifício. Não existe vida com Deus sem sacrifício. Para servirmos a Deus, nós precisamos sacrificar algumas coisas. Eliseu começa sacrificando aquilo que ele tinha ali de mais especial, sua junta de bois. Ele está pondo fogo no seu passado para não dar mais a chance dele um dia fraquejar a fé e voltar atrás. A história dos desbravadores, daqueles que conquistaram lugares no mundo, diz que muitas vezes, quando eles chegavam com os seus navios e atracavam nas praias, os generais mandavam que os soldados descessem e tacavam fogo nos navios, para que os soldados não viessem se acovardar e fugir da batalha, tomando o navio e voltar para sua casa sem a vitória. Então eles tacavam fogo nos navios, para não dar a chance de alguém se acovardar. Quando nós decidimos servir a Jesus, nós tacamos fogo em muitas coisas que pertencem ao nosso passado, porque nós vamos eliminar a chance de voltar atrás, de dar um passo para trás novamente. Quando nós decidimos servir a Cristo, nós quebramos, irmãos, a ponte que nós tínhamos de passagem para o mundo novamente. Nós pomos fogo nela, falamos: a partir de agora vamos servir a Cristo, e é um caminho sem volta. Você precisa tacar fogo nas coisas que ainda são do mundo. Você se casou e você continua ainda tendo amizade com a sua ex-namorada. Você se casou e você continua ainda tendo no seu Facebook, no seu Instagram, o contato da sua ex. Você se casou e você continua ainda tendo no seu WhatsApp o contato da ex, e de vez em quando você manda para ela: oiê, tudo bem com você? Você se casou e você continua tendo ainda algum contato com o seu ex? Como assim? Talvez um dia ainda, quem sabe lá na frente, você assume um compromisso com Deus e você ainda continua cultivando dentro da sua casa coisas que são uma janela para as coisas do mundo. Nós precisamos aprender a tacar fogo naquilo que nós já deixamos para servir a Cristo. Faça uma vasculha dentro da sua casa, abra as gavetas, quebre os amuletos, taca fogo nas coisas que ainda são
vínculos seus com o seu passado mundano, porque senão aquilo vai ficar ali minando as suas lembranças, trazendo seta para o seu coração, e nenhuma oportunidade o diabo vai trazer isso como uma bandeja para você e dizer: está aqui, ó, disponível a você, é só você ir lá. Nós precisamos tacar fogo em muitas coisas. Você precisa pegar os seus contatos e excluir pessoas, bloquear pessoas e dizer: Senhor, qualquer chance de eu voltar atrás, algo que eu já tenho por certo de Deus para a minha vida, eu quero a partir de hoje fazer um voto diante do Senhor e tacar fogo em muitas coisas que ainda podem ser uma brecha, uma janela do inimigo para fazer com que eu venha tropeçar na minha fé. Diz a palavra que Eliseu tacou fogo, ele não se dá mais a chance de voltar atrás. Há coisas que nós tomamos, irmãos, decisões que nós tomamos, que nós devemos estar seguros que a partir daquele dia para frente nunca mais voltaremos a cometer tais delitos. Ficou para trás, ficou no passado, não trarei mais isso, não me darei mais a chance de voltar atrás, porque a partir do encontro com Jesus, a minha vida é de agora para a eternidade que está diante de mim. Amém. Quero convocar você nessa noite a sentir se há um chamado de Deus específico sobre você. E se há um chamado específico de Deus sobre você, o que é que te atrapalha de se entregar inteiramente a esse chamado de Deus? O que é que ainda te faz ficar preso a algo que você fala: eu quero, mas não quero, eu posso, mas não posso? Tem pessoas que estão assim: ai, bem me quer, não me quer. Um culto abençoado, bem me quer, Deus me ama. O outro dia: ah, não me quer, estou entristecido, não sei o que vai ser da minha vida. Nós precisamos ser decididos. A partir de hoje, servirei a Cristo, sacrificarei aquilo que me custar, entregarei diante de Deus, colocarei fogo e farei com que a partir de agora a minha decisão de seguir a Jesus seja definitiva. Tem um chamado de Deus sobre a sua vida. Deus está te chamando para algo novo. E aquilo que Deus começou sobre você, irmãos, Ele quer completar, Ele quer fazer florescer, resplandecer. Jesus disse que ninguém acende uma lâmpada para colocá-la embaixo da mesa. Jesus disse que ninguém pode esconder uma cidade edificada sobre os montes. Nós precisamos tomar o nosso lugar, assumir o compromisso com o Senhor e dizer: eis-me aqui. Quanto mais escuro o mundo ficar lá, maior é a chance de você brilhar como servo de Deus. Deixa Deus te iluminar, deixa Deus te usar, deixa Deus te levantar sobre essa nação, deixa Deus fazer com que todos vejam que você está mudado, transformado, renovado pelo poder que há no sangue de Jesus. Aleluia. Deus vai te exaltar sobre essa nação, Deus vai te levantar sobre esta geração. Deus vai fazer como fez com Eliseu. Eliseu assume o lugar de Elias, e Eliseu tem a porção dobrada do Espírito que estava sobre Elias. Pode vir uma unção dobrada sobre a sua vida. Você pode viver algo inédito de Deus a partir de hoje. Você pode sair da mesmice e passar a viver uma vida de novidade todos os dias, algo novo de Deus. Algo novo, algo extraordinário acontecendo.
Você sendo um instrumento na mão de Deus, como foi Eliseu. Mas para isso tem que tacar fogo no carro dos pés. Amém. Você quer que seu casamento dê certo? Tudo que é ex, risca, desativa e fala para o seu cônjuge: olha, eu sou inteiramente seu. Você quer que a sua vida espiritual dê certo? Abandone as coisas e os velhos costumes do mundo. Bota fogo. Chega diante de Deus e diz: Jesus, o meu coração é inteiramente do Senhor. Aleluia. Eu não tenho mais nada que me prenda a esse mundo. Eu sou teu. Para o que o Senhor quiser fazer, eis-me aqui. Usa-me a mim. Eu creio que está chegando um novo tempo sobre a nossa igreja, irmãos. Eu creio que está chegando um novo tempo sobre o povo de Deus, que haverá um sopro do Espírito Santo sobre os jovens, sobre as crianças, sobre as mulheres, sobre os nossos anciãos. Eu creio que haverá um sopro do Espírito Santo, levantando pessoas, usando pessoas extraordinariamente. Eu creio que meus filhos ainda verão milagres extraordinários acontecendo. Nós testemunharemos uma nova geração, um novo tempo da igreja sobre esta cidade de Santo Inácio. Amém. Sobre o nosso Brasil, sobre o mundo. Eu estou na expectativa de que um chamado de Deus, como aconteceu sobre Eliseu, venha acontecer sobre você. E você venha dizer: eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim. E nós veremos pessoas que jamais imaginaríamos tomando posição, assumindo lugares, sendo levantados. Pessoas aqui na frente profetizando, pessoas aqui na frente cantando, tocando, pessoas aqui na frente orando, um movimento de Deus acontecendo, porque há um movimento de Deus acontecendo dentro de você. Aleluia. E isso precisa tomar conta a ponto de te incendiar por completo e você dizer: agora estou totalmente na mão do Senhor. Aleluia. Você crê nesse tempo de Deus? Glória a Deus. Aleluia. Jesus pode passar o manto dele sobre você nessa noite. E você venha dizer: eu sei o que aconteceu dentro de mim. Eu sei as coisas que eu preciso deixar. Eu sei o que eu ando cultivando lá dentro da minha casa escondido. Eu sei as janelas que eu visito de forma anônima. Eu sei o meu pecado, mas eu estou disposto a botar fogo nisso, para servir ao meu Deus. Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus. Vem um grupo de louvor aqui à frente e nós vamos fazer um momento de oração ao Senhor, de clamor ao Senhor. É a oportunidade de você sentir o Espírito que estava sobre Elias. É a oportunidade de você sentir o Espírito Santo que esteve sobre os profetas de Deus, pairando sobre a sua cabeça. E Deus diz dizendo: você é um pecador, mas eu te amo. Amém. Eu te escolhi, eu te nomeei, eu te chamei dos cantos mais remotos, para que o meu nome seja glorificado. Todos saberão que eu sou o Senhor que atuo sobre a sua vida. Todos saberão que eu sou o Senhor que te levanto, porque uma nova palavra eu coloco nos teus lábios, porque uma nova esperança eu coloco no seu coração, porque eu abro os teus ouvidos e os teus olhos, e você ouvirá algo que jamais teve condições de ouvir, e verá coisas que jamais imaginou, porque eu sou o Senhor que estou contigo. Se você crê nesse tempo de Deus, eu te convido a se apresentar diante do Senhor, dizendo: eu preciso de um mover de Deus. Eu quero convidar você a vir aqui à frente, para que nós possamos orar juntos aqui.
Se puderem apagar as luzes da igreja, e nós fazemos um momento de oração, nos apresentando diante do Senhor.
você vai fazer um compromisso entre você e Deus. E você fala: Senhor, durante essa semana, eu quero eliminar da minha vida algo que me faz mal. Eu vou vasculhar as minhas gavetas. E se tem alguma coisa que está me impedindo de servir ao Senhor, eu quero sacrificar. Eu quero botar fogo, porque eu quero ter liberdade de te servir. Eu quero chegar no culto com meu coração em paz. E quando eu chegar na igreja e dobrar os meus joelhos, eu quero sentir os céus abertos sobre este lugar, Senhor. Deus vai te mostrar o que Ele não se alegra. E cabe a você excluir, tirar, eliminar da sua vida. Aleluia. E quando você chegar aqui no próximo sábado, você vai sentir uma paz no seu espírito tão grande. E você fala: meu Deus, o céu sempre esteve disponível a mim, porque o teu chamado sobre a minha vida é verdadeiro, é intenso. Você vai receber do Senhor neste lugar algo que vai curar as suas emoções, que vai fazer com que haja um desprendimento, e tudo que te atrapalhou até hoje, isso vai cair por terra e não vai te atrapalhar mais, em nome de Jesus. Você vai ter novos voos, você vai voar por sobre as nuvens em espírito, e Deus vai te elevar. Ninguém poderá esconder o seu chamado. Levanta as suas mãos assim. Gostaria que você apenas glorificasse a Deus. Apenas o glorificasse. Glória ao teu nome, Jesus. Glória ao teu nome, Senhor. Nós te amamos, Senhor. Nós te exaltamos, Senhor. Termina aqui o nosso culto da Igreja Presbiteriana Renovada de Santo Inácio. Ainda tinha aniversário?